tudo bem? É bom estar com vocês em mais uma escola bíblica dominical e principalmente estudando as parábolas de Jesus. Meu irmão, hoje em nosso estudo nós vamos falar e aprender sobre Mateus capítulo 21, do versículo 28 ao 32, as parábolas dos dois filhos. É somente no Evangelho de Mateus que nós encontramos a parábola a respeito dos dois filhos. Ela é marcada pela primeira coisa, pela simplicidade e por ser resumida e bastante conhecida também quando você olha lá no livro de Tiago. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando a vós mesmo. Tiago capítulo 1, 22. Essa parábola ela ensina que a pessoa que se recusa a fazer o que lhe é pedido, mas que mais tarde muda de ideia e faz a tarefa melhor, que é aquele que promete cuidar das suas obrigações, mas também ele não vai lá para poder realizar. Você lembra em nossa lição sobre a parábola do semeador, lá em Mateus capítulo 13, do versículo 1 ao 9, quando falei que o livro de Mateus e sua forma de escrita para expor essa parábola do semeador é uma arquitetura divina, mas na qual Mateus vem nos apresentando desde o capítulo 8 o desenvolvimento do ministério de Jesus entre a pregação do Evangelho, o ensino do Evangelho e também ministrando-lhe cura, para no final trazer luz sobre o capítulo 13. Então, aqui em nosso estudo da parábola dos dois filhos, se você ler o contexto anterior, que seria lá no versículo 23 ao versículo 27 do capítulo 21, verá uma arquitetura feita por Mateus novamente para nos apresentar a parábola dos dois filhos. Então, Mateus ele coloca a parábola imediatamente após o incidente ocorrido quando os principais sacerdotes, os anciãos do povo questionaram a autoridade de Jesus. E Jesus, por certa vez, lhe propôs outra questão, perguntando-lhes a respeito do batismo de João, se era dos céus ou dos homens. E a resposta deles foi: não sabemos. A resposta de Jesus é investigação a respeito da sua autoridade foi: nem eu vos digo com que autoridade faço essas coisas. Enquanto Jesus ensinava no templo e com os principais sacerdotes e os anciãos escutando Jesus, Jesus continuou o curso do seu desenvolvimento com uma história sobre um pai e seus dois filhos. Mateus capítulo 21, versículo 28, a palavra de Deus diz: o que acham? Havia um homem que tinha dois filhos. Chegando ao primeiro, disse: filho, vá trabalhar hoje na vinha. E este respondeu: não quero. Mas depois mudou de ideia e foi. O pai chegou ao outro filho e disse a mesma coisa. Este lhe respondeu: sim, senhor, mas não foi. Qual dos dois fez a vontade do pai? O primeiro, responderam eles. Jesus lhe disse: digo a verdade, os publicanos e as prostitutas estão entrando antes de vocês no reino de Deus, porque João veio para mostrar o caminho da justiça, e vocês não creram nele, mas os publicanos e as prostitutas creram, e, mesmo depois de verem isso, vocês não se arrependeram nem creram nele. O pai possuía uma vinha, que era uma fonte de recursos da família. Por isso, o trabalho na vinha era comunitário e realizado por todos os membros da sua família. O pai falou com o primeiro filho e disse-lhe para ir trabalhar na vinha, naquele dia em particular. É irrelevante se era começo da primavera, quando as vinhas eram podadas, ou se naquele momento era verão, quando as ervas daninhas elas eram arrancadas do solo, outono, quando as uvas eram recolhidas. É o pedido feito e o atendimento dado a ele que são essenciais. O filho vai hoje, trabalha na vinha. O filho, sem preocupar em se mostrar cortês para o pai, responde: eu não quero. Ele errou e não dirigir respeitosamente ao pai, chamando o Senhor e nem procurando uma desculpa para a sua má vontade de ir na vinha trabalhar. O pai teve que falar ao segundo filho com o mesmo pedido para
para que aquele segundo filho fosse na vinha também trabalhar. E o que o segundo filho ele faz? Ele se dirige respeitosamente ao seu pai, diz: sim, Senhor, entretanto não foi. Prometeu ao seu pai um dia todo de trabalho. Era uma promessa que não pretendia cumprir. Quando interpretamos esse texto, meu irmão, ou esta parábola de Jesus, coloco para os que ouviram a infalível questão: qual dos dois fez a vontade do Pai? Os principais sacerdotes e os anciãos do povo não podiam mais se esconder atrás de uma ignorância fingida. Eles foram forçados a responder, mesmo compreendendo que a parábola fala da hierarquia eclesiástica dentro de Israel. Eles responderam: o filho que primeiro se recusou, mas que mais tarde mudou de ideia e fez a vontade do Pai. Jesus, ele esclarece o que a história sobre o pai e seus dois filhos significa realmente no contexto lá da sua época. O primeiro filho diz, e Jesus nos explica a personificação dos coletores de impostos e das meretrizes que viviam uma vida de pecado e que se recusavam a fazer a vontade de Deus. Mas quando veio João Batista, pregando o batismo do arrependimento para a remissão de pecados, Marcos capítulo 1, versículo 4. Os marginalizados pela moral e pela sociedade se arrependeram, creram, entretanto, no reino de Deus. Assim, eles estavam fazendo a vontade do Pai como o primeiro filho, mesmo que tenha uma vida ruim logo no início. O segundo filho retrata a atitude dos líderes religiosos dos dias de Jesus. São aqueles que fazem tudo para serem vistos pelos homens. Praticam, porém, todas as suas obras com o fim de serem vistos por homens, por autoridades. Eles amam o primeiro lugar nos banquetes e as primeiras cadeiras nas sinagogas, as saudações nas praças a serem chamados mestre pelos homens. São aqueles que não praticam o que pregam. João Batista veio a eles, mostrando-lhe o caminho da justiça. Ouviram suas palavras, mas não creram nelas. Simplesmente o ignoraram. Viram, no entanto, que os publicanos aceitaram a mensagem de João e foram batizados. Não convencidos, rejeitaram o propósito de Deus para si mesmos, recusando-se a serem batizados por João. Dá uma olhada lá em Lucas capítulo 7, versículo 30. A aplicação dessa parábola ela é bastante dinâmica. Os coletores de impostos e as meretrizes tinham se recusado a obedecer à vontade de Deus. Mas quando ouviram a mensagem do arrependimento, voltaram-se para Deus em obediência. Eram como o filho que disse: não quero mais, mas logo mais tarde mudou de ideia e foi trabalhar na vinha. Os líderes religiosos que eram peritos na lei de Deus mostravam uma acessão apenas aparente. Interiormente, no entanto, se recusavam a aceitar a palavra de Deus, mesmo ouvindo ela pela palavra escrita dos profetas ou pela palavra falada de João Batista e do próprio Jesus. Era como o filho que disse ao seu pai: sim, Senhor, porém não foi. Meu irmão, embora essa parábola seja relativamente curta e sua mensagem seja simples, a lição que ensina não é de modo algum comum. Ela contém um ensino do Velho e do Novo Testamento. Obedecer a palavra de Deus, escutar a sua voz e fazer a sua vontade. Como disse Samuel a Saul: eis que obedecer é melhor do que a gordura dos carneiros. Do mesmo modo, Jesus instruiu também os seus discípulos: vós sois os meus amigos, se fazeis o que eu vos mando. O próprio Jesus fala abertamente da sua obediência a Deus, o Pai, dizendo: porque eu desci do céu, não para fazer a vontade própria, e sim a vontade daquele que me enviou. E a vontade de quem me enviou é esta: que nenhum
se perca de todos os que me deu. Pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia. João capítulo 6, versículo 38. Que Deus lhe abençoe através dessa lição da Escola Bíblica Dominical e que essa parábola possa trazer edificação na sua vida. Eu queria orar com você. Talvez você seja um desses dois filhos. Talvez você tenha uma vida de revolta no coração, mas você está vivendo nos caminhos do Senhor. Mas talvez você prega muito, fala muito, mas não tem vivido a palavra de Deus. Então eu quero orar para que o Senhor possa endireitar o teu coração e que para que você que está rebelde, você que está com esse coração duro, não querendo ir para a vinha, mas logo foi, que o Senhor possa trazer alegria no seu coração. Mas para você que está tendo uma vida em duplicidade, para você que tem vivido um falso evangelho, quero orar também para que o verdadeiro evangelho possa entrar no seu coração. Deus, muito obrigado por essa parábola, obrigado pela oportunidade de aprender mais da tua palavra. Eu quero pedir sobre a vida de cada irmão que está nos assistindo nesse momento, a Escola Bíblica Dominical, que através disso possa trazer edificação. Que o Senhor venha endireitar e direcionar o coração de cada um, ó Deus. Daquele talvez que está vivendo uma vida em duplicidade, um falso evangelho, mas aos olhos de todo mundo parece um cristão correto, ó Deus. Que essa pessoa venha se arrepender. Mas para aquele que está vivendo no teu evangelho, mas com a revolta no coração, Deus, que o Senhor possa trazer a alegria de fazer a tua vontade, ó Deus, a ouvir o chamado do Pai, de certa forma, ali se colocar diante da vontade do próprio Deus e de Jesus Cristo. Eu oro, Senhor, e te agradeço, ó Deus, pela vida de cada um que está nos assistindo no dia de hoje. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, meu irmão.